Bom dia, primeiro ano! Hoje nós vamos fazer a revisão da literatura informativa e jesuítica, que vocês encontram lá no caderno de atividades de vocês, na página 10. Então, nós trabalhamos muito com esse conteúdo nas aulas anteriores e hoje, para finalizar, a gente vai fazer uma retomada desse conteúdo. Então, pessoal, essa imagem, é uma imagem que eu trouxe para vocês de uma colocação da cruz, né? Então, essa cruz, ela está representando a vinda da colonização portuguesa para o Brasil e também o início da catequização, né? Então, porque eles queriam que os jesuítas acreditassem em tudo o que os europeus acreditavam, no caso, uma visão eurocêntrica, né? Então, a gente falou bastante sobre isso, então é muito importante para que vocês relembrem um pouquinho essa parte importante da nossa história. Então, gente, antes de nós iniciarmos, né, nosso conteúdo de um modo geral, é interessante que vocês relembrem o termo quinhentismo, né? Então, esse termo, gente, ele diz respeito à parte da introdução da cultura europeia no território do Brasil, tá? Essa introdução, ela vem baseada por dois momentos importantes da nossa literatura, que é a literatura brasileira, né, os textos feitos no Brasil. Essa literatura brasileira e os textos feitos no Brasil, eles têm dois focos, a literatura informativa e a literatura jesuítica, tá? Então, gente, o que essa literatura brasileira, ela traz pra gente dentro do quinhentismo? Os relatos de viagens, né? Então, as pessoas saíam por exemplo, os portugueses saíram de Portugal e acabaram buscando novos territórios, encontraram o nosso país e outros países e outros lugares e eles faziam esses relatos, tá? Por quê? Porque a visão de mundo que eles tinham naquele momento era registrada por quem? Pelos colonizadores e não pelos povos nativos, certo? Aí, os textos feitos no Brasil, eles, como eu já falei para vocês, eles se embasam na ideia da literatura informativa, né, que é tudo sobre o que é falado sobre o território do nosso país, que é o Brasil, né, a visão do europeu sobre essas terras, né, então o que o europeu fazia? O europeu observava, né, como eram as terras, o que essas terras tinham de importante e acabavam escrevendo seus relatos por meio de cartas e de crônicas para Portugal, que era a colônia, que era o país responsável pela colonização naquele momento. Aí, gente, a conquista. Né? O que nós podemos falar sobre a conquista? Que haviam duas preocupações principais naquele momento. Primeiro, dominar economicamente, né? Então eles queriam fazer esse domínio da parte econômica das terras e também os povos nativos, né? Então, além de dominar a terra, o que eles faziam? Eles queriam conquistar espiritualmente esses povos nativos, tá? Por quê, gente? Porque eles tinham que fazer com que essas pessoas acreditassem, né, na parte da Igreja Católica, por causa de toda aquela história que eu coloquei para vocês, que a igreja estava perdendo seu espaço por causa que houve a reforma protestante. Então, a igreja se sentiu perdendo, né, esse poder que ela tinha, e por causa disso, né, eles acabaram fazendo um pacto com o poder real para que eles pudessem buscar novas formas de trazer essas populações para a Igreja Católica, no caso. Então, haviam duas formas de registro, como eu já falei para vocês, né? A literatura informativa, que falava sobre todas as riquezas do país, sobre tudo o que o país tinha de importante, sobre como eram as pessoas que viviam aqui e tudo mais, e a literatura jesuítica. Então, vejam, gente, a literatura jesuítica, ela veio depois da literatura informativa. Isso por quê? Porque nesse momento
Portugal já conhecia, já sabia como eram os índios, né? Muitos deles, como nós falamos nas aulas passadas, eles eram a favor, eles, né? Tipo, não viam nada contra os portugueses e muitos deles não aceitavam essa dominação, tá? Então, a parte da informativa era sobre a terra, sobre falar sobre a terra, o que essa terra tinha, as pessoas, a fauna, a flora, e a literatura jesuítica, né? Como foi um movimento ligado à Contra-Reforma, ela tinha o objetivo da catequese. Os textos. Como nós tínhamos essa vontade, esse desejo de expressar o que eles viam aqui, então eles tinham que falar sobre esse lugar que eles viviam. Então, os traços exuberantes da natureza, né, os aspectos exóticos dos nativos, e esses traços de exuberância, gente, vocês viram lá no filme que vocês assistiram, A Missão, né? Aparecia exatamente essa exuberância, essa beleza da natureza, né? Também o relato dos trabalhos dos viajantes, como esses viajantes fizeram esse trabalho, como foi esse trabalho, foi um trabalho difícil? Não, não foi um trabalho fácil, foi um trabalho difícil, né? Essa realização da catequização também dos índios que eram nativos, tudo isso são conteúdos que nós encontramos nos textos que são trabalhados ali. Gente, nesse quadro que ainda está na página 10, nós temos uma divisão ali, tá? Então, na literatura informativa, nós temos como principal escritor o Pero Vaz de Caminha, que foi o que escreveu a carta, né? Essa carta famosa que vocês, inclusive, viram no vídeo que eu postei na aula para vocês, né? E ela também tem outros nomes, né? Ela pode ser chamada de a Carta de Achamento do Brasil, a Carta simplesmente ou Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, ela pode ter esses 3 nomes. Por que essa carta foi tão importante, gente? Porque foi o primeiro registro escrito que um português fez do nosso país, né? Então, quando ele chegou aqui, o que ele encontrou? Tudo aquilo que está lá na carta, claro, né? Como eu já comentei com vocês, ela tem partes que são ficcionais e partes que são não ficcionais, né? Então, a gente consegue perceber que o Pero Vaz de Caminha, ele se deslumbrou, então ele escreve bastante sobre o seu lado pessoal também, por quê? Porque era a forma como ele escreveria que faria a diferença quando o rei Dom Manuel lesse a carta e observasse e conhecesse o país pela carta. Então, ele precisava ser rico nos detalhes, né? Nós temos também o Pero Magalhães Gândavo, que escreveu Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz. Então, ele já viu, além dele explicar e contar como era a terra, ele também falava bastante sobre os nativos, tá? O Gabriel Soares de Souza, ele fez o Tratado Descritivo do Brasil. Então, todos esses escritos aqui, pessoal, eles falam sobre esse primeiro momento do nosso país. E o Ambrósio Fernandes Brandão, que é o chamado de Bento Teixeira, ele escreveu sobre os diálogos das grandezas do Brasil. O Bento Teixeira, depois, ele vai ser retomado lá quando a gente for trabalhar um pouquinho do arcadismo, tá? E a literatura jesuítica tem como principal nome o José da Anchieta, que era o padre José da Anchieta, que foi mandado junto com a Companhia de Jesus para fazer essa catequização, né? Então, como que era a escrita naquele momento? Eram poemas relacionados à religião. Geralmente, esses poemas eles eram feitos em formas de peça teatral, em forma de autos, como a gente viu. O Auto da Festa de São Lourenço, por exemplo, que é inclusive uma das obras que vão cair no PSS, né? E esses textos, gente, eles eram utilizados pelos jesuítas para quê? Para catequização dos índios, né? Então, isso foi bastante importante, a gente nunca pode esquecer disso. Então, quinhentismo voltado para a literatura informativa e a literatura jesuítica. E as obras que ganham maior destaque nesse momento são Poema à Virgem Maria, Auto da Festa de São Lourenço, a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Então, lembram, gente, que a gente, inclusive, quando trabalhamos com essa aula da literatura jesuítica,
a gente viu que ele se esforçou muito para criar uma gramática da língua tupi, né? Então ele foi um estudioso bastante voraz da nossa literatura, tá? Aí nós temos as atividades. Lá na página 11, nós vamos fazer algumas, gente, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho e para a gente discutir um pouquinho, tá? Daí na próxima aula, quando vai ser a aula do Google Meet, a gente vai sentar, vai ver se vocês têm alguma dúvida, tá? Então, ali na questão número 1, nós temos, ó, leia o fragmento a seguir, atentando para o contexto que gerou o formato e o conteúdo do texto. Então, nós temos ali, ó, como os selvagens de Pernambuco se rebelaram e quiseram destruir um estabelecimento de portugueses. Vocês podem acompanhar a leitura lá na apostila de vocês, né? Porque vocês têm lá na apostila. E se vocês tiverem alguma dúvida, anotem para depois vocês tirarem, tá? Por culpa dos portugueses, eclodiu um tumulto de selvagens numa região, a dos Caetés, que até então tinha sido tranquila. O capitão do país nos implorou pela graça de Deus que acorrêssemos em ajuda à localidade de Iguaraçu, a 5 milhas de Olinda, e que os selvagens estavam prestes a tomar. Os habitantes de Olinda, frente à qual estávamos ancorados, não poderiam socorrer a outra localidade, pois temiam eles mesmos sofrer um ataque dos selvagens. O número de defensores devia estar em torno de 90 cristãos aptos para a luta. A eles vinham somar-se 30 negros e escravos brasileiros, isto é, selvagens que pertenciam aos colonos. Os selvagens que nos sitiavam foram estimados em 8.000. Nossa única proteção na localidade sitiada consistia numa cerca de varapaus. Então, é um trechinho do Hans Staden. O Hans Staden, gente, ele escreveu muito sobre os indígenas que eram os canibais. Então, tem, inclusive, ali depois, na outra questão, vocês vão observar uma imagem, assim, bem forte que ele coloca também na obra dele. Então, os textos desse período eram registros de viajantes, como o alemão Hans Staden, que aqui se aventuraram e passavam a registrar suas experiências em forma de... Gente, vocês lembram? A gente falou sobre carta e a gente falou sobre crônica, tá? Isso aqui não é uma carta, mas ela pode ser o quê? Um relato, né? Como se fosse uma crônica. Então, a gente pode colocar lá na letra B. Por quê? Porque descrevia com voracidade, ele fala veracidade, pode ser veracidade também, que é verdade, né? As novas terras e os habitantes nativos e seu modo de vida. Por que a letra A não é, gente? Porque ela fala que é um romance. Não é um romance, o romance vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Carta não é, porque ele não está narrando sua aventura, ele está contando, né, descrevendo os habitantes e o modo de vida, mas não para uma pessoa específica, né? Ele está falando de um modo geral, porque a carta geralmente ela é direcionada para alguém a ser enviada. Conto, também não existiam contos naquela época, e poema épico também não é, porque nós vimos que ele fala sobre o quê? Sobre um povo, né? Sobre o herói, vamos dizer assim. Então, é a letra B mesmo, tá? Aí, na questão 2, ó, a imagem que eu falei para vocês, gente. Ó, o que eles estão assando na fogueira? Partes de corpos humanos, né? Então, isso aqui, gente, o Hans Staden, ele coloca que em algumas tribos que ele participou, que ele chegou, os indígenas faziam isso, esse canibalismo, ó. O Hans Staden tá aqui, ó. Ó, ele tá assustado com o que ele tá vendo. Aí, o que ele falou? Ele contou na sua obra, ele falou que quando ele chegava, eles escolhiam as pessoas que eles achavam que eram guerreiros, que eram fortes, e eles acabavam se alimentando dessas pessoas. Por quê? Porque era uma forma que eles encontravam para ter para eles aquele poder, né? Então, é algo ligado à antropofagia, né? Então, gente, ó, o que tá ali na questão? No período em que essa imagem foi produzida, europeus chocaram-se com os hábitos dos nativos das Américas, como foi o caso do hábito da antropofagia ritualística. Na imagem de Hans Staden, é possível perceber que ele se autorretrata na gravura, com barba e com o indicador levantado em direção aos céus, ameaçando os nativos. Explique o que pode significar essa postura.
Então, ele quer que a gente explique o que essa postura que o Hans Staden teve pode significar para a gente. Gente, então, ele retrata o quê? Ele retrata uma postura ameaçadora. Por quê? Porque ele se vê portador da verdade, diante da presença de Deus. Então, perante Deus, aquilo era algo muito de pecador mesmo, né? Então, ali vamos dizer assim, que a figura, ela focaliza a figura civilizada e evoluída, né, do europeu, em detrimento de um nativo. Por quê? Porque o nativo, ele é representado pela cultura inferior, ou seja, a cultura não cristã, diferente do futuro diferente do colonizador, tá? Então, o que a gente pode colocar ali na questão, né, gente? Ele se retrata em uma postura ameaçadora, porque ele acredita que é portador da verdade diante da presença de Deus, né? Porque quer dizer, você está fazendo coisa errada, Deus vai te condenar, você está fazendo um pecado, cometendo um pecado. Então, e essa imagem, ela focaliza a figura do europeu centralizado, evoluído e em detrimento do nativo, né, que é representado como uma cultura inferior, que seria a cultura não cristã, certo? Então, gente, essa questão é bem interessante, tá? Façam lá na apostila de vocês, depois vocês vão mandar fotinho para mim, tá? A questão 3, nós temos lá: sobre o contexto no qual se inserem os textos produzidos durante o período de expansão marítima, julgue as afirmativas a seguir. Então, nós temos o número 1. Os textos da literatura de informação são identificados como crônicas, e parte da crítica considera que seu valor literário é maior que seu valor histórico. Gente, nós conversamos muito sobre isso e nós vimos que é o contrário. O que é mais importante? É mais importante o valor histórico, tá? Então, essa questão está errada. O 2. Apenas os portugueses que estiveram no Brasil produziram textos que podem ler observações sobre a paisagem, a natureza e os povos que aqui viviam. Então, não foram só os portugueses, nós vimos que inclusive tiveram outras pessoas estiveram aqui, como por exemplo os alemães, né, e franceses e ingleses e espanhóis. Então, né, essa questão está errada também. Na 3, as embarcações usadas pelos portugueses, as caravelas, trouxeram novidades tecnológicas para o período, com certeza, né? Até o fato da própria navegação, eles se localizarem, né, e tudo mais. Então, tá certa essa questão. 4. A chamada literatura de informação foi produzida por cronistas contratados pela corte portuguesa e também por outros que participavam das viagens de exploração. Correto. Os cronistas, porque eles tinham que contar o que eles viam, e as outras pessoas eram experientes em exploração. Então, eles eram contratados para fazer para trabalhar com essa parte da literatura. E o último, a importância de se descobrirem outras rotas comerciais fez com que os países de Portugal e Espanha se arriscassem em mares desconhecidos. Todos nós sabemos, né, gente? Principalmente, então, vamos pensar aqui na América do Sul. Na América, de modo geral, né? Na América do Sul, mais especificamente. Nós temos o quê? A maioria dos países daqui, praticamente todos, foram colonizados por espanhóis. E nós fomos colonizados por portugueses. Se a Espanha tivesse chegado antes de português aqui ao Brasil, nós hoje falaríamos espanhol e não português, tá? Nessa questão, então, a resposta certa é a letra C. Aí, gente, lá na 4. Qual foi a principal consequência do pioneirismo português na expansão marítima comercial? Gente, principal consequência. Qual foi essa principal consequência? Na verdade, o desenvolvimento tecnológico e técnico na navegação oceânica, ela fez o quê? Fez acontecer o quê? Desenvolver embarcações que pudessem navegar em quaisquer condições, como as caravelas, né? Então, essa foi uma, vamos dizer assim, consequência, né? As embarcações que pudessem navegar em quaisquer condições, que eram as caravelas. Então, isso foi uma consequência, né? Não é algo ruim, é algo bom para os portugueses.
Na questão 5 nós temos lá: leia o trecho a seguir, retirado do romance Terra Papagaio, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, publicado em 1997. Tudo cai novidade. É grande maravilha ver a força das ondas abater no casco e a multidão de golfinhos e peixes. Os marinheiros riem-se de nós e não perdem ocasião de falar de monstros e tempestades. Outros contam de calmarias em que não sopra o vento, onde passa-se tão grande fome que os homens reviram os olhos e têm alucinações. Se queriam meter-nos medo, conseguiram. Então, gente, esse trecho, né, Terra Papagaio, ele foi publicado no ano de 1997. Ele seria uma releitura da parte do descobrimento, tá? E ele usou o humor para fazer essa obra. Então, a pergunta é a seguinte, ó. Os autores de Terra Papagaio usaram de humor para falar de qual assunto? Descobrimento, né? O desconhecido dentro do descobrimento, né? E ali ele pergunta ainda, em que medida esse assunto pode ter influenciado a expansão marítima comercial ou tem relação com o contexto do descobrimento, né? Todos sabem que ele tem relação com o contexto do descobrimento, tá? E explique sua resposta com informações do período das mudanças que ocorreram durante o quinhentismo. Então, gente, como o assunto tratado é o desconhecido, tudo aquilo que fazia parte da vida do europeu, que seria o civilizado, né? Eles estavam envolvidos com as descobertas de novas terras. Isso a gente viu, né, na história, na literatura. E depois, com os nativos das futuras colônias europeias. Tudo isso criou um imaginário, né? Então, um imaginário do chamado selvagem, né? Então, o tema que foi discutido é o quê? Ele é reforçado quando ele fala dos elementos fantasiosos, dos monstros, dos perigos dos mares e também das necessidades pelas quais passavam os marinheiros e as pessoas que vinham, né? Então, essa parte aqui é uma parte histórica, né, gente? Então, vocês podem colocar lá da maneira como vocês interpretaram. É bem legal esse texto. E a última questão de hoje é o número 6. Leia o trecho a seguir, retirado do texto de Lopes de Souza, e responda ao que se pede. Os principais homens da terra vieram fazer obediência ao capitão primeiro, Martim Afonso de Souza, e nos trouxeram muito mantimento, e fizeram grandes festas e bailes, mostrando muito prazer por sermos aqui vindos. O capitão primeiro lhes deu muitas dádivas. A gente desde terra é toda alva, os homens muito bem dispostos e mulheres muito formosas, que não hão nenhuma inveja às da rua Nova de Lisboa. Então, a respeito do trecho, julgue as afirmativas. Então, a primeira ali, gente. Todos os nativos eram obedientes aos portugueses. O erro já começa aqui. Opa, desculpa. Todos os nativos eram obedientes aos portugueses. Não, né? Nós vimos que existiam aqueles que gostavam, que respeitavam e outros que não. Então, essa já está errada. Daí o 2. Lopes de Souza se compara as nativas com as lisboanesas, não tratando como inferiores. Essa é verdade. Quando ele fala lá, ó, as mulheres muito formosas, como não nenhuma inveja as da Rua Nova de Lisboa. Conforme o trecho lido, os superiores dos nativos prestaram obediência ao trazer mantimentos. Verdadeiro, né? Quando ele diz lá que vieram fazer obediência ao capitão. Então, também tá certo. Então, a 2 e a 3 estão corretas, que é a letra C. Não, falsa ali. É a letra A, né? Somente a afirmativa 1 é falsa. Porque ele tá perguntando das falsas e não das verdadeiras. Gente, então, assim, façam essas questões, resolvam. Se tiverem alguma dúvida, anotem. Depois a gente vai conversar na próxima aula, tá bom? Nos encontramos pelo Google Meet. Um abraço para vocês e até a próxima.